Cara, olha só, tá vendo esse computador aqui? Apenas com ele e uma conexão com a internet, eu faço vendas todos os dias quase que no piloto automático. Inclusive, dá uma olhadinha nos meus resultados do ano passado. Eu filtrei do dia 1º de janeiro de 2020 até o dia 31 de dezembro de 2020. E como você pode ver aqui, eu fiz mais de 1,5 milhão em vendas, mais de 1,5 milhão em comissões trabalhando 100% online. Você quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo. Opa galera, eu me chamo Yuri Ribeiro e falo daqui de Minas Gerais. Eu vim aqui te mostrar o meu resultado nos últimos 2 meses. Mais de 30 mil reais. E esse valor aqui é tudo graças ao João Pedro e todo o ensinamento que ele nos proporciona dentro do curso Robô Milionário. Bora começar o ano de 2021 com o pé direito? Você também pode ter esses mesmos resultados. Quer saber como? Clique no link aqui embaixo e vem comigo. E falando em vendas, olha só os resultados do meu dia de hoje. E olha que o dia ainda está começando. Tá bom assim? Para começar o dia? Fala galera, beleza? Dá só uma olhada nesses resultados. 1 mês trabalhando em casa, usando apenas o celular. Você também pode fazer isso. Quer saber como? Então clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Para oficializar essa partida que pode acontecer na quarta-feira às 9 da noite. Então o Palmeiras vai treinar hoje à tarde na academia de futebol e vai aguardar a decisão da Federação Paulista de Futebol. Mas fato é que essa decisão da gente ter a rodada do Campeonato Paulista, esses jogos aí que a gente tem, principalmente da questão do calendário inchado desses clubes que disputam outras competições, ela já estava sendo trabalhada pela Federação Paulista de Futebol nos bastidores desde o final de semana passado, viu, Lisandra? Muito obrigada pelas informações, Hernan. Tendo qualquer nova atualização, chama a gente, divide com a gente. Beijo grande e um bom dia para você. Bom dia, valeu. Agora, muito curioso, né, que a Federação Paulista de Futebol solta uma nota ao meio-dia, depois solta outra às 7 horas depois, né, às 7h05 da noite, com uma nova informação. Então, bom dia, André Lofredo, Carlos Cereto. Tá moralizado o Campeonato Paulista, hein, Cereto? Tá desmoralizado. Bom dia, Lisandra, bom dia, Lofredo. Tá uma bagunça, né? Não tem outra palavra, é uma bagunça. E não dá mais para acreditar em nota oficial da Federação Paulista de Futebol, primeiro ponto. Não quero nem discutir se tem que ter futebol, se não tem que ter futebol, no meio da pandemia, no meio desse colapso todo, porque já se discutiu muito isso, e isso é uma questão para as autoridades, para os especialistas, né? Nosso negócio aqui é falar de futebol e ter futebol a qualquer custo, ter futebol, você marcar a rodada de um dia para o outro, você consultar os clubes e botar o time no ônibus para viajar. O Mirassol está indo agora para o Rio de Janeiro, vai de avião, porque para ir de ônibus de Mirassol para a Volta Redonda, seriam mais de 10 horas de ônibus. 738 quilômetros. Isso, não ia dar, né? Não seria justo, né, nesse caso. Então, aí o Mirassol está pegando um voo, conseguiu um voo agora pela manhã em São José do Rio Preto, que fica do ladinho de Mirassol, vai para o Rio de Janeiro, aí do Rio de Janeiro vai para a Volta Redonda, de ônibus. Então, se marcar uma rodada de um dia para o outro assim, é evidente que não é a melhor situação, né? Fazer o campeonato de qualquer jeito, só para ter o campeonato, sem o cuidado com o produto, também é evidente que não é a melhor situação, e fica muito claro que é uma questão política, uma questão econômica, e menos uma questão esportiva e uma questão sanitária, uma questão de saúde. A preocupação é econômica e a preocupação é política nesse momento. E aí, concentrando nos times grandes, Lofredo, a gente percebe a diferença de reação do Corinthians e do Palmeiras quando avisados ou solicitados para jogar no dia seguinte, onde não estava previsto, que era a Volta Redonda. Pois é, bom dia, Lisandra, bom dia, Cereto. Foi bom que o Cereto falou antes, o André Hernan também, antes, porque pelo menos não mudou nenhuma informação das que eu tinha das 8h45 até agora 8h56. É porque é capaz. Então aí eu consigo pelo menos nesses próximos minutos pensar em alguma coisa, pensar em como comentar alguma coisa. Sobre o protocolo do Corinthians e o protocolo do Palmeiras, me fica bem claro que o Corinthians rasgou o protocolo há algumas semanas quando demitiu
o médico, né? Então, o médico saiu porque o Corinthians não estava a fim de cumprir o protocolo. E agora mostra mais uma vez que realmente não tem nenhum interesse em cumprir um protocolo. Se falar para jogar agora, joga agora. Se o adversário aparecer lá rapidinho... Aliás, coitado do Mirassol, porque essa logística também não é das mais fáceis, viu? Chegar no Rio de Janeiro, depois pegar um ônibus e ir para Volta Redonda, pode dar tudo certo e você chegar lá em 2 horas. Mas pode não dar, né? E aí começa a ficar um pouquinho mais difícil e tudo isso para jogar uma partida, porque não vai conseguir dar andamento ao campeonato. Além disso, eu quero acrescentar que a própria Prefeitura de Volta Redonda se atrapalhou um pouquinho, porque confirmou alguns jogos da Copa do Brasil, já cancelou esses jogos, esqueceu de conversar com o governador, que na semana passada tinha dito que no Rio de Janeiro não seria jogado outro campeonato estadual e também jogos de Copa do Brasil de outras equipes. E aí, assim, parece que não pegou bem para a Prefeitura, não. Eles achavam que eles fariam um movimento que agradariam o governo estadual e o governo federal, mas parece que não foi bem assim. Além disso, o Estádio da Cidadania, como diz o nome, é um estádio que recebe, que tem muitas atividades, né? Não é um estádio morto, não é um estádio, um elefante branco parado lá, ele tem muitas atividades e muitas vezes, quando você tem uma partida, você é obrigado, às vezes você consegue dar continuidade àquelas atividades sociais que o estádio recebe, mas você tem que fazer a paralisação por conta de uma partida. Então também não é o melhor lugar para uma pandemia, para se jogar futebol numa pandemia. Aliado a tudo isso, me parece muito claro que, pelo fato do campeonato não estar tendo continuidade, sim apenas a federação está tentando forçar uma ou outra partida, que se trata de uma questão política e não de uma questão esportiva. E aí, eu queria trazer, só lembrando, tá? Daqui a pouco a gente vai ao vivo à Volta Redonda com mais informações, mas eu queria trazer essa diferença de posicionamento das duas notas publicadas ontem, divulgadas ontem pela Federação Paulista de Futebol. A primeira, ao 12h15, nós demos inclusive aqui, na edição da tarde do Sport TV News, a Federação Paulista de Futebol e os 16 clubes decidiram por unanimidade suspender a realização das rodadas do período de fase emergencial do estado de São Paulo, especificamente as rodadas 5, 6 e 7 da competição, cujos jogos serão reagendados e publicados em momento oportuno. E aí termina dizendo, por fim, a Federação Paulista de Futebol e todos os clubes participantes reiteram publicamente que o Paulistão será retomado a partir do dia 31 de março. E que o término da competição acontecerá na data prevista em 23 de maio. Perfeito, isso valeu por quase 7 horas, porque às 7h04 da noite, a federação publicou uma nova nota, dizendo que a Federação Paulista de Futebol informa que o jogo entre Mirassol e Corinthians será realizado nesta terça, hoje, né, às 9 da noite, no estádio Raulino Oliveira, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, depois de acordo, bom dar os créditos, com o governo do estado do Rio, com a Prefeitura de Volta Redonda e com a Federação de Futebol do estado do Rio de Janeiro. O agendamento da partida segue o conceito de realizar alguns jogos pontuais da competição, com o intuito de minimizar os impactos no calendário das equipes mais afetadas com essa situação. E a gente tem alguns governos aí, né? O de Volta Redonda, o governo do estado do Rio, a própria Federação Carioca junto com a Federação Paulista, dizendo que, enfim, proteção é para alguns, né? Se a medida é para proteger, vale para alguns, não para outros. Não dá mais para acreditar em nota oficial, né? Aliás, já não dava para acreditar já faz tempo. E o futebol paulista, ele está jogando fora a credibilidade. O futebol paulista que era sustentado na credibilidade, na eficiência, na estrutura, na força. O futebol paulista é o principal campeonato. O Campeonato Paulista é o principal campeonato estadual do Brasil. E está jogando tudo isso fora, está jogando essa imagem construída durante anos fora. Não se pode fazer isso, né? Não se pode marcar uma rodada do dia para o outro, sendo que de manhã você disse uma coisa, à tarde você está desmentindo aquilo que você disse. Estava muito claro na primeira nota de que a Federação Paulista iria, de fato, respeitar o Ministério Público em São Paulo, não realizando o Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista seria retomado, segundo a federação, só no dia 31 de março, estava muito claro isso na nota. E a federação vai para outro estado, como já queria fazer na semana passada, né? Já estava negociando para isso desde a semana passada, para tentar levar para outro estado e conseguiu levar para outro estado. Agora não se sabe se Santos e Ponte Preta vai acontecer na quarta-feira, provavelmente vai acontecer amanhã, também em Volta Redonda.
Palmeiras e São Bento provavelmente também vai acontecer amanhã em Volta Redonda. E Corinthians e Retrô pela Copa do Brasil, que já tinha sido marcado para Volta Redonda na sexta-feira, parece que não será mais na sexta-feira em Volta Redonda, porque Volta Redonda voltou atrás. Então é uma confusão danada mesmo, é uma bagunça muito grande. Poucas horas depois da CBF ter esportivo, confirmado... Desculpe, Lofredo, vai. Não, só um aviso esportivo. O gramado de Volta Redonda já não é dos melhores, tá? Se resolverem jogar todos esses jogos lá, vai ser uma hora que vai ser jogado num pasto. Bom, enfim, tem gente que está adaptada a jogar no pasto, a viver no pasto, inclusive. Então, assim, alguns vão conseguir se adaptar melhor, mas vai ter uma hora que não vai ter condição de jogo nenhuma, tá? Não vai dar para jogar Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Campeonato Paulista, tudo num gramado só. É impossível. Tá todo mundo querendo jogar em Volta Redonda, mas Volta Redonda não está querendo receber todo mundo, porque poucas horas depois de a CBF ter confirmado a realização do jogo entre Corinthians e Retrô pela Copa do Brasil em Volta Redonda, a prefeitura da cidade voltou atrás, disse que não haverá jogos da competição por lá. Então a gente vai ao vivo agora para Volta Redonda falar com o repórter Giovanni Rossini para entender melhor esse posicionamento. Bom dia, Giovanni. Oi, Lisandra, bom dia para você, um ótimo dia a todos. Essa partida de sexta-feira segue indefinida. Isso porque no dia 26 começa a vigorar aqui no estado do Rio aquele super feriado, com várias restrições para os moradores, o que inviabilizaria a partida, então, entre Retrô e Corinthians pela Copa do Brasil. Eu conversei agora há pouco com o administrador aqui do estádio, Raulino de Oliveira. Ele me disse o seguinte, que na parte da tarde vai ter uma reunião com o prefeito da cidade, Antônio Francisco Neto, governador em exercício, Cláudio Castro, enfim, outras autoridades, para definir um parâmetro sobre esse assunto. Isso porque outras partidas, como vocês já comentaram aí, já estão marcadas aqui para o estádio Raulino de Oliveira e também nesse período em que vai estar vigorando esse super feriado que começa na sexta-feira. Agora, fato é que hoje está confirmado pelo menos o jogo entre Corinthians e Mirassol aqui no estádio Raulino de Oliveira. Anderson Fontanesi vai mostrar para a gente, inclusive o campo já está sendo preparado, os totens ali do Campeonato Paulista já montados por aqui, as equipes já fazendo aquela preparação, também o gramado sendo preparado. Só que essa partida vai ter que seguir todos aqueles protocolos da Federação Paulista, pelo menos essa é a nota da Federação Paulista, também os protocolos da Federação Carioca, o chamado protocolo Jogo Seguro. Então os jogadores deverão ser testados, as equipes deverão chegar aqui pelo menos 1h30 antes das partidas, também equipe reduzida, pouca presença da imprensa e, claro, com portões fechados. Então, essa partida entre Mirassol e Corinthians pelo Campeonato Paulista, pelo menos deve acontecer aqui hoje à noite. Com relação à sexta-feira, realmente há essa indefinição por conta desse super feriado, não só dessa partida do Corinthians contra o Retrô, mas também tantas outras, já que agora o estádio Raulino de Oliveira, que é o melhor equipado do interior do estado, está sendo visado, está sendo procurado, mas ainda há essa indefinição e a informação que nós temos da Prefeitura é que na parte da tarde vai ter essa reunião envolvendo autoridades, para saber que protocolo exatamente vai ser seguido. Lisandra, volto com você. Obrigada, Giovanni. Um bom dia para você por aí. Lofredo, CBF pensou, meu Deus do céu, que grande ideia. A Federação Paulista vai jogar lá, vai colocar o Corinthians para jogar lá em Volta Redonda na quarta-feira, nesse oásis do futebol chamado Volta Redonda. Vou aproveitar, vou manter o time por lá e a prefeitura está dizendo, não, aqui não, meu amigo. Mas não era a ideia inicial da prefeitura, viu? A prefeitura ia aceitar mais jogos e mudou de ideia porque nem lembrava que o governador tinha dito que não pretendia receber jogos de outros estados no Rio de Janeiro. E acabou marcando o jogo do Corinthians, falou assim, agora que eu já marquei esse, já está para amanhã, esse aí eu não tenho como me livrar. Então, os outros eu vou ver como é que eu faço para escapar. Tem jogos da Copa do Brasil também marcado para o município de Mesquita, no Rio de Janeiro. Um estádio, assim, deplorável, Um estádio... As partidas são de menor porte, Que só foi usado na primeira fase do muito Campeonato Carioca, acanhado. nessa temporada até agora. Como é que é? Só foi usado, o estádio de Mesquita só foi usado até agora na primeira fase do Campeonato Carioca. Isso. Naquele período do campeonato que jogam equipes que, na verdade, não têm alcance nenhum, O que elas valem é um voto na federação. Então, enfim, o estádio é muito acanhado, muito, muito ruim mesmo. Vai ter jogo da Copa do Brasil, ou pelo menos pretendem que tenha jogos da Copa do Brasil ali. E vão fazer equipes viajar o país inteiro para se apresentarem lá em Mesquita
por partidas que não valem nem uma nota de R$2, com a CBF pagando premiações milionárias. Então, assim, tá tudo fora de propósito. Analise, então, as viagens, o fluxo de pessoas, né, previsto durante a pandemia, previsto com essas remarcações. Pessoal, olha só, o mês nem acabou ainda e dá uma olhada nos meus resultados. Mais de R$100 mil em vendas utilizando robôs que vendem pra mim quase no piloto automático. Se você quer saber como que eu faço isso, clica no link aqui embaixo e vem comigo que eu vou te mostrar o meu método 100% testado e 100% comprovado que eu uso para fazer vendas todos os dias pela internet usando robôs.